E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês e com elas hoje comigo aqui. Não é a primeira, não será a última, sou uma entusiasta dos projetos aqui, dessa parceria da IO Comunica com a Tuane, com a Central das Mulheres, que mais um ano, mais um março aqui, Paloma e Tuane comigo aqui, para contar desse projeto. Primeiro eu quero falar... Bem-vindas. Obrigada. Primeiro eu quero falar bem-vindas. Obrigada. Eu quero saber de vocês, a gente conversou, fez, né, a pauta o ano passado, falando da Central das Mulheres, das cartas, das séries. Eu queria que vocês pontuassem um pouquinho como foi a repercussão disso depois, porque a gente fala, é Dia das Mulheres e faz ação e tal, e depois a pauta meio que, né, dá uma esfriada. E vocês deram continuidade a esse trabalho, né? Queria saber de vocês um pouquinho como foi pós 8 de março, pós-março de 2021, talvez? 2021. A repercussão, através do marketing das mídias sociais, ela foi maravilhosa. O retorno de mulheres que se identificaram com as histórias, de trazerem também, às vezes, novas histórias para a gente, todas as meninas que participaram. Então, assim, para mim, além de a parte pessoal, nós também ganhamos ouro como campanha de marketing. Teve prêmio. Olha. Então, eu acho que é o maior ganho, né, de você ter um reconhecimento, além de você passar a mensagem que foi, né, todo aquele avanço, é também ser reconhecido pelo que a gente faz através de um prêmio, né? Claro. E é um prêmio de pares, de iguais, né, Pá? Um prêmio da área de marketing e publicidade, né? E foi muito legal, né? Sim. E junto com isso, depois, né, a gente deu continuidade, porque já era o planejado, então a gente trabalhou bastante o documentário e a temática em escolas, né? Escolas, a gente conseguiu levar para escolas aqui da cidade, do estado de Minas Gerais, também parcerias com amigos professores de outros estados, né? E fizemos uma formação para funcionários do SESC São Caetano, com o Central das Mulheres. Foi muito bacana, então, assim, levamos para vários lugares. E aí, nisso é um pouco o gancho até desse ano, né? Porque esse trabalho nas escolas foi tão legal. O ano passado, né? A gente não pensou exatamente o formato, tudo, né? Pensando nesse público, né? Mas acabou funcionando muito, né? Nas escolas, as meninas contavam. Foi muito interessante, porque elas contavam, conforme viam as histórias de violência, né? Foi uma campanha de conscientização sobre violência de gênero. Sim. Então, conforme elas viam as histórias, naturalmente surgiam relatos, surgiam confissões. Porque a gente sempre falava no começo das oficinas que a gente fez, né, que ali era um espaço seguro. Então, foi muito bacana de ver, assim, é delicado, né? Mas, de fato, né, elas se identificando com esse lugar e outras mulheres com adultos também, né, se identificando para poder falar. Teve gente que se emocionava demais, sabe? Porque as mulheres nem sempre se reconhecem num lugar de violência, exatamente, né? Porque a violência ocorre de diversas maneiras e o que a gente vê e o que a gente consegue enxergar e intervir, porque se mete a colher, é a violência física. Exato. Que essa é a mais palpável, talvez, seja, não sei se é essa palavra. E a gente explicava nas oficinas, né, os tipos de violência com base na Lei Maria da Penha. E o site que foi feito para a campanha, né, Pá, tinha um espaço para colher histórias também, né? Então, anônimas. Quem quisesse se identificar, né, se identificava. Pra gente e é isso. Quando você tem um espelho, né, você relata uma violência, que nem você falou, nem sempre as pessoas sabem que elas sofrem aquele tipo de violência. Ou sabe que a mãe sofreu, uma tia, uma amiga. E sempre tem ou alguém, né? Ou é comigo, ou é com a família, ou com a vizinha, e todo mundo sempre traz uma continuidade daquela história que foi contada. E aí tinha na pesquisa, a gente gerou nisso, a gente tem os dados, né? A violência mais sofrida que foi relatada foi a violência psicológica, que a gente sabe também pelos parcos dados, infelizmente, que a gente tem, né? Às vezes sistematizados sobre as coisas, esse assunto, violência, né? A gente sabe que é a violência que mais é sofrida. Né? Mas é a que é menos denunciada em termos de boletim de ocorrência e por aí vai, né? Mas porque também há uma dificuldade quando você vai para os órgãos públicos, né?
há uma dificuldade também de entender essa violência, Com certeza. né? Não é só uma passação de pano, mas as pessoas elas não conseguem ainda, na prática, criminalizar isso, né? Responsabilizar, né? Não tão exatamente punir nessa ótica punitivista, Sim. mas como você responsabiliza alguém que fez gaslighting com você? Sim. Né, que ficou, né, falando, dissimulando as suas ideias, os seus sentimentos. Você vai botar o cara na prisão? Mas aí prisão vai prender todo mundo? Então, Porque nós temos um sistema punitivo, o direito penal é punitivo no Brasil. Mas né? e como que você lida com que é violência? Com essas questões que são violência, né? O mansplaining, né, que é o macho palestrinha, que a gente falava muito disso nas oficinas, né? Elas achavam muito engraçado. Os jovens já sabem disso, né? Quando eram os adultos, a gente tinha que explicar. Que a gente trouxe para o português o macho palestrinha. Vocês conseguiram traduzir todas? Porque, assim, é difícil eu falar que eu tô sofrendo uma violência que eu não sei falar a palavra. Exato. Impeachment a gente prendeu recentemente. Que mais? Que a gente tem várias palavras aí que a gente tá infelizmente aprendendo. Tem esse processo, né? Porque quando tá surgindo, como tem muito também essa coisa da internet, mas as expressões têm surgido muito em inglês, né? E isso é que o brasileiro vai lá e adapta, né? Então, macho palestrinho eu acho perfeito. É muito bom, né? Traduz muito bem, né? Então, como que você responsabiliza o outro por isso? É muito difícil mesmo. E como você educa o outro, né? Como educar, da onde a gente tira aí esse conteúdo, porque a gente consegue fazer, de repente, uma educação dentro de casa, com o nosso companheiro, com o filho, né? Por isso, levar para as escolas também foi muito importante, né? Porque agradeço muitos professores, né, que foram muito disponíveis. E uma coisa que a gente fez nesse sentido também foi oficinas só para meninos. Teve oficina que foi só para menina. A maioria era para turma misturada, né? Mas a gente fez oficina de masculinidades, né? Só para meninos com Central das Mulheres. Porque a gente discute muito o machismo e o feminismo entre mulheres. Sim, né? sim. Óbvio que as mulheres são as vítimas ali da prática do machismo. Mas a gente pouco discute isso com os homens, né? Não existe esse espaço, inclusive os homens discutirem entre eles. Exato. Né? Como é perigoso para eles, como a vida deles poderia ser muito melhor, né? Se tivesse essa conversa. Um dia tem até uma iniciativa do Homens que Sentem, exato, né? Dos meninos, que eu acho na época, importante. eu estava na Rede 5050, a gente ajudou, impulsionou a formação desse grupo, né? Porque é muito importante, faz parte trazer para o diálogo, né? Até eles entenderem o papel dessa violência que eles praticam. Sim. Porque já está dentro da cultura, já é uma coisa, é uma réplica do que vem dos pais. Então, eles conseguirem enxergar que eles praticam esse tipo de violência, acho que é o primeiro passo. Porque é um rompimento social para o homem também. A gente vive numa estrutura patriarcal, capitalismo, existe toda uma estrutura que funciona e só funciona por conta do machismo, do patriarcado, enfim. E o homem ele começa a olhar e entender que ele tem que romper algumas estruturas familiares, com os amigos, e é difícil esse lugar, né? Porque às vezes também é muito solitário. Não estou passando pano para homem, mas não. É mesmo, né, porque essa que grupos de homens, né? Amizades, homens, pensem nisso, né? Com os amigos, quando você vai falar desses assuntos, mas com que qualidade isso é falado mesmo, de verdade, né? Porque é muito isso que você colocou. A gente trabalhava bastante na nossa oficina também. Muita coisa que é violência, a gente não chama de violência, a gente fala, é o jeito da pessoa, é hábito, é a personalidade. Não, mas a gente vive numa sociedade estruturalmente violenta. Sim. A gente, mulher, também é violenta, né? Então, assim, muitas coisas que são violência, por isso que é estranho, né? Ter uma lei que fala, olha, se você gritar, se você ameaçar, isso é violência, assim, e isso é difícil de você colocar no dia a dia, porque muita coisa que a gente vive é violência, mas a gente não chama, a gente chama de outras coisas, né? E o homem, quando ele é incisivo, ele é de personalidade, a mulher já é violenta, histérica. E vamos trabalhar isso no projeto esse ano, né, pá? Com o dicionário. Porque e é importante a gente dar nome para as coisas, né? Essa violência psicológica, por exemplo, é importante que tenha nome, até para a gente conseguir validar isso, né? E quando tiver sofrendo, né? A gente conseguir identificar imediatamente, porque tem muita violência que a gente sofre e assim,
Eu acho que depois do curso PLP, eu identifiquei uma série de coisas na minha vida. Eu falei, E antes é- disso não tinha repertório, por mais que você leia, por mais que você E converse, você vê, conviva. né? Cada mulher, não existe uma mulher única, né? Tem rolado muito até um vídeo da Pitty essa semana nas redes, né? Mas a gente olha coisas da cultura popular do dia a dia, como é difícil desconstruir. A gente tem uma travesti no Big Brother, a incrível, linda, Sim, quebrada, sim, e olha as violências todas que ela sofre lá dentro, mas eles não entendem que aquilo é violência. sim. Olha que tá, pro Brasil inteiro ver, Não, né? e começando pelo simples, que é o pronome. É o simples. E tá tatuado na testa É o dela, simples, né? tá aqui, Tá na aqui na cara, testa dela. pra Ela ninguém tem esquecer. peito, ela colocou silicone, ela se harmoniza. Nem todas as pessoas trans são assim. Mas ela é. E nem com tudo isso, as pessoas deixam de, né? Não param pra pensar. Então, olha só como as violências estão enraizadas Sim. na sociedade, né? E é muito louco. Tem um vídeo circulou assim bastante tempo que eu achei bem educativo, que é a Anitta chama Larissa. E você trata de Anitta. E começou a falar o nome de vários Exato. artistas que tem um outro nome, você trata pelo nome artístico. E qual a dificuldade de você tratar uma pessoa trans pelo nome Exato. social? Exato. Né? Qual que é a dificuldade? No caso da Lin, é uma mulher. Exato. É uma mulher. Com caracteres de mulher, Sim, do sim. que a gente entende como mulher, né? Né? Mas mesmo assim não funciona. Sim. Então, olha só. Ele. E assim, pessoas, né? Gente que conheceu ali, já conheceu como ela. Exato, né? exato. O apresentador já falou, então, assim, né? A gente teve uma carta que foi de uma mulher trans também. E as pessoas é isso, as pessoas acham que a violência é isso, é só quando eu vou eu te dou um soco, quando eu te Sim. esfaqueio, quando eu te dou um tiro. Mas não é só isso, né? Eu lembro que eu conheci um garoto que fez, né, a transição, harmonizou e tal. No começo eu tinha um pouquinho de dificuldade, chamava pelo nome feminino, mas o artigo eu demorei um pouco para encaixar porque eu conhecia há muito tempo, sabe, assim? Uhum. E Erro não é nem meu, o caso claro, dessas pessoas ali, mas né? assim, as pessoas já conheceram a pessoa já, Dessa forma. né, depois da transição. Então, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Né? Entendo a mãe da Lin ter uma dificuldade ali, né, Sim. do pronome. Agora, as pessoas que acabaram de conhecer, e a internet vem também virulenta, né, Exato, nessa exato. esteira. Eu acho importante que essas coisas sejam conversadas e botadas para fora, porque você vê a desinformação rolando solta, Eu né? acho que é o principal papel da mídia hoje. Então, com esses projetos também, com a Central, é uma forma da gente expor tudo isso e levar essa informação. Então, a internet, ela abre as portas e atua entrando também com esses projetos nas escolas, porque Sim. é a formação, né? É muito difícil a gente desconstruir uma pessoa de 50, 60, Sim, 70, exato. 40, né? Hoje eu tenho 40 e eu ainda me pego, que nem você falou, às vezes num artigo a gente Dá uma derrapada repete e dá ali. uma derrapada. Mas as crianças não, elas não têm esse preconceito, elas ainda não têm a capacidade de discernir e entender, como você falou, né? A gente colocar rótulos nas coisas, Sim. né? Isso é violência de gênero, isso é violência psicológica, olha isso que está acontecendo. Para que elas também repliquem isso dentro de casa. Porque caracterizar o gênero também é uma construção social, né? Os homens, por muito tempo, usaram meia calça, saios reis, maquiagem e tal. E hoje, isso foi, a partir de um certo momento, isso virou coisa de mulher, necessariamente, né? Exato. Então, essa questão do que você vê, e do que é homem, o que é mulher, o que é macho, o que é fêmea, também elas estão em desconstrução, assim como o gênero é uma construção, Exato. né, que não é baseada em vagina, em pênis, também tem essa desconstrução, também é possível, né? Exato, Vai demorar, exato. né, meninas, um pouquinho. Mas a gente tá avançando. Mas tem que fazer, é um processo. 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 Eu falava eu tô sempre. bem otimista, para falar a verdade, sabe? De conhecer mulheres, né? Sim. Você vê a força que tem e quanto essa luta traz tantos benefícios. Hoje eu sou mãe, a Maria Flor 4 anos, e eu consigo já enxergar nela um positivismo e uma afirmação muito grande. Então eu falo, é o caminho. Porque Através dos meus próprios exemplos, do que eu passo para ela, eu acho que a gente está num caminho muito certo. Porque vem uma geração que eu tenho acompanhado onde o binarismo, né, o gênero não binário,
enfim. Isso daí é muito mais É acessível. muito mais, e é muito Muito, mais pauta. Isso muito. não foi pauta na minha adolescência, na minha Não, infância, eu de tenho maneira 30, nenhuma. há 20 anos, há Jovem. 15 anos. Mas, tá vendo? Menos idade. Mas há 15 anos atrás, imagina, no meu ensino médio. Não tinha, não, imagina. Quando a gente faz as oficinas com eles, ensino médio foi, né? Eles sabem, né? Eles podem ter alguma dúvida ainda, é algum Sim. termo, não sei exatamente o que é isso aqui, mas ele é outro contexto. E que bom, né? A gente lutou muito para isso. E aqui, quem veio antes da gente lutou muito Lutou para mais. isso também, né? E uma galera morreu pelo caminho, vamos Sim. combinar nessa luta, né? Porque a gente também fala de algum lugar um pouquinho mais privilegiado, né? Sim, sim. Mas muita gente teve muito sangue derramado aí, muitos corpos que não foram respeitados e muitos corpos para vala comum mesmo, né? Com certeza, com certeza. E uma discussão que vem disso, que veio também das discussões do Central, foi a cultura do cancelamento, né? Um pouco essa. Então, como lidar com todos esses problemas, como você falou, a internet às vezes vem muito virulenta nas coisas, né? O movimento que a gente vê, principalmente de jovens, né? São pessoas, às vezes, muito jovens nas redes sociais, cometendo alguns julgamentos, né? Esses cancelamentos, né? E acho que essa coisa da educação tem tudo a ver, de trazer informação e trazer a capacidade de ponderação. O jovem, ele está em formação ainda, né? Então, às vezes, ele precisa aprender a fazer essas reflexões, a ponderar, né? Porque senão você realmente sai cancelando todo mundo. É que o cancelamento ele gera um efeito manada, né? Ele deve soltar uma dopamina ali no cérebro, né? A hora que você cancela, que você está com um monte de gente e traz eu estou certo, olha quanta gente concorda comigo, né? Valida ali um preconceito que você já tem, né? Exato. E é isso, assim, essas pessoas estão errando, por exemplo, o Big Brother, estão errando. Você vai cancelar elas? O que você vai fazer com essas pessoas que estão cometendo essas coisas, essas violências e não sei o quê, né? Porque não vai encarcerar todo mundo. Não dá, né? Não dá pra cancelar todo mundo, porque no dia a dia você encontra com essas pessoas. Uma coisa é você tretar no Twitter. Uma coisa é a gente tá aqui discordar de alguma coisa, a gente vai sair no soco. Exato. 5 minutos no soco sem perder a amizade? A gente não vai fazer isso, né? E isso que a IO traz de fazer as campanhas é muito importante, dar essa voz, trazer esses assuntos, porque o Central das Mulheres foi um documentário, né? Um web documentário. Mas é um assunto muito difícil, assuntos muito difíceis. Mas essa forma, né? A arte, o documentário, essa linguagem, ela sensibilizou demais as pessoas. Demais. E trazer essa linguagem, não digo que tem uma linguagem publicitária, mas uma linguagem que alcança. Que comunica bem, né? Que comunica bem, que eu acho que esse também é um grande mérito da IO. Sim, com certeza. De ajudar nessa construção que vai alcançar o maior número de gente. Porque não adianta você falar para 1 milhão de pessoas e as pessoas não entenderem o que você está dizendo, o que você está querendo comunicar. Sim. E também não adianta você juntar uma centena de cartas de depoimento e não saber o que fazer com aquilo depois. Você expõe, você coloca na mesa... E aí depois meio que foda-se, o que vamos fazer com esse monte de informação? Como a gente continua daqui para frente, né, com esse material? E é difícil de ter pessoas que têm essa disponibilidade de... A gente fala muito disso, a IO fez um evento ano passado também, o IO Conecta, Sim, né, Pá, que foi bem bacana e eles falaram bastante disso na época. Precisa se posicionar, né? Então, assim, é muito bacana quando tem empresa, é uma empresa, né, agência, né, e outros mas que trabalham com comunicação, né, assim como você aqui, que tem essa disponibilidade de trazer esses assuntos e fazer esse trabalho para poder comunicar as coisas e ajudar nesse processo de educação coletiva que a gente vive, né? Porque é isso, precisa se posicionar, precisa falar sobre as coisas. E olha só, quem sabe fazer, ajudando, né? Ajudando, olha, a gente produziu uma coisa incrível, né? Que ficou sensível. Eu sempre falo, as minhas tias, né? Que gostam muito de ver novela, são mais dessa geração também, ou alguns conteúdos assim audiovisuais. Quando se depararam com o Central das Mulheres, fez muito sentido. Conseguiram entender coisas que são difíceis, né? Então, deu muito certo, né, Pá? Deu. Adequação de linguagem, né? Os vídeos, a sensibilidade da equipe que trabalhou. Então, foi muito linda essa construção. Cada um trouxe um pouquinho de si, né? Uma doação de si. E aí você vê o projeto criando corpo, criando forma. E aí... ganhando a própria vida, né? Andando com as próprias pernas, né? Porque daí você sai daquele contexto de uma ação, né? De geração de valor, geração de conteúdo, porque as pessoas, quando pensam em marketing,
elas vão direto para a venda, porque a gente habituou a ligar a palavra marketing Ao com vender um produto ou vender um serviço. produto ou Uhum. serviço, né? É isso que a gente vê. A gente tem milhares de gurus do marketing digital na internet, enfim, todo mundo virou seu próprio marqueteiro, né? Nem todo mundo tem essa habilidade e a técnica certeza. certa para alcançar o resultado que vocês alcançaram mesmo, que é uma geração de valor ali e é super educativo, né? Sim, e as pessoas acreditando naquilo, Sim. né? A equipe ali totalmente engajada e muito feliz. Então, os resultantes são colhidos de uma maneira geral. A gente não Aham. precisa ter grandes esforços quando a gente tem uma boa ideia, né? E conseguir passar isso para frente, né? Então, a gente impactou muita gente. E as pessoas que estavam ali por trás das câmeras vibrando com tudo aquilo. Então, é muito gratificante. Fazendo parte, né? Fazendo parte. Isso, de alguma forma, ele alcança os clientes que a IO, os clientes mesmo, comercial, alcança os outros clientes que você atende esse tipo de conteúdo. Não estou falando, você consegue mais cliente fazendo isso, não é isso, mas essa pauta, ela chega a ser conversada para outras campanhas? A visibilidade para os clientes, se a gente for falar em gráficos e números, é nítido que a cada campanha autoral da IO, a gente dispara em engajamento, curtidas Legal. e alcances, né? E ter também, quando a gente começa uma reunião com o cliente e eles comentam, caramba, eu vi, nossa, minha esposa... Que legal. Então, é sem fronteiras mesmo, né? O papel da comunicação, do marketing é realmente levar, e a gente consegue sim colher muita coisa, Esses e até algumas empresas pedindo, É né? esse o ponto. Posso passar? Eu vou fazer um evento aqui. O que você acha da gente seguir mais ou menos aquela ideia que vocês fizeram? E se a gente entrevistar algumas colaboradoras? Então, o negócio é pulverizador. Porque, assim, eu trabalho com uma empresa voltada para recursos humanos e ainda há uma dificuldade enorme de você emplacar. E dentro de empresa é um lugar que precisaria ter essas conversas. Com certeza. Né? Onde as pessoas passam 8, 10, 12 horas da vida delas. Né? Às vezes tem mais tempo dentro da empresa do que tempo de qualidade com a sua família, pensando em trânsito, gente que estuda, enfim, uma série de questões. Né? É tão importante que as empresas também abracem esse modelo de conteúdo e esse modelo de comunicação para os seus funcionários, né? Para as mulheres que trabalham dentro da empresa e que escute essas histórias. Né? Porque os exemplos estão ali dentro, você lida com pessoas, cada pessoa ali tem uma história e uma experiência sobre aquilo, de alguma forma. Então, dentro da empresa, quando a gente trabalha com endomarketing e a gente consegue construir uma campanha com a história das pessoas que estão lá dentro, o impacto é muito maior, né, do que você só fazer aquele cartaz de incentivo com umas frases bonitas. Denuncie violência, né? Exato. Então, você contar histórias reais, isso impacta de uma maneira muito mais positiva. Porque eu fico pensando, a galera fica buscando meios de todo mundo tem que ser mais produtivo, mais produtivo. Não tem de onde a gente tira mais produtividade, tira do âmago produtividade, porque não tem mais hora no dia para ser produtivo, né? E as pessoas apostam em umas coisas já enlatadas, né, prontas, seja mais produtivo e tal. Às vezes, para aquela pessoa não ser mais produtiva, mas para ela ser mais feliz no que ela está fazendo dentro do trabalho, ela só precisa ser ouvida, né? Muitas vezes, né? Com certeza. Espaço de humanos para humanos, né? Espaço de humanos para humanos. E aí, Central de Mulheres 2021 continua o trabalho e que não acaba nunca. Escolas, jovens. E estamos em 2022. E eu acabei de assistir o teaser da campanha Meninas que Cresceram. É isso? Histórias de meninas que cresceram. Essa ideia começou com uma frase que eu conversando com a Laura. Beijo, Laura! A Laura, quando fica mais de 3 meses, você vem aqui, ficou preocupada com ela. E eu li uma frase que me impactou muito, que é: a primeira revolução de uma mulher é aceitar o próprio corpo. Não adianta você lutar por qualquer causa, por qualquer coisa, se dentro de você não se aceita. E aí, a Tu também já tinha umas ideias, né, sobre mulheres, lógico, e aí a gente foi costurando tudo isso. Ficou muito legal. E aí entrou essa campanha onde a gente coloca a mulher para se amar,
E assim, você hoje, com 40 anos, né? Que conselho você daria para sua menina lá atrás, na Uma campanha que adolescência? fala de crescimento, né, Pá? Como a gente diz lá no manifesto também, de evolução. E esse diálogo com a mulher e a menina, né? Histórias de meninas que cresceram. Mulheres são meninas que cresceram. E Sim. aí, o que você fez? Você conseguiu se aceitar? Você conseguiu lidar com o seu próprio corpo, com quem você é? Você conseguiu se amar? Você fez essa revolução, né? Então, as ideias acabaram casando muito e ficou muito legal. Tem esse enfoque do corpo, da infância, do crescimento, né? E dessa aceitação, né? A gente Aham. diz, né, Pá, que é uma campanha de empoderamento. Ano passado foi muito mais sobre conscientizar e trazer uma mensagem nesse sentido. E esse ano é empoderar, falar de aceitação, falar de aceitar quem a gente é, né? Porque a pauta aceitação, aceite seu corpo, já virou uma indústria, na verdade, Exato, e a é gente verdade. acaba saindo da pauta principal, que é a mulher, né, e aceitar a revolução começar Exato. dentro, né? Hoje a gente tem uma maior diversidade aí nas campanhas publicitárias de corpos, você vê desfiles, né, com mulheres diversas, mas ainda é uma estética que tem uma certa passabilidade. Exatamente, Né? exato. Ainda a mídia, principalmente, não abraça todas as mulheres, Exatamente. não abraça todos os corpos. Ainda há uma opressão em cima. Você rola 5 minutos seu Instagram, você fica doente. Exato. Se você não se aceitar e saber que são corpos diferentes, vidas diferentes. Eu tive uma amiga que ela se descobriu negra aos 40 anos. Olha, interessante E ela isso. falou assim, a minha infância tem cheiro de cabelo queimado. Olha, Porque a mãe isso, olha, arrepiei. Isso passava com ferro. Ela falou, eu nunca me reconheci uma mulher negra. E quando ela estava fazendo aula de canto, ela começou a cantar e a professora falou, nossa, a professora foi um pouquinho racista, pessoas da sua raça têm uma voz poderosa, não sei o quê. E ela, que raça? Que raça. Exato. E ela nunca, daí ela Nossa. descobriu o nariz dela, ela descobriu os traços, ela descobriu o cabelo dela. E foi quando ela fez a transição capilar. E aos 40 anos, Aos e 40 e que infância, que infância- adolescência essa menina teve. Então, assim, que oportunidade de ser ela, o que ela não já ouviu também Mas- nesse processo de crescimento? Olha isso, né? A primeira pergunta que eu fiz para ela foi, e sua mãe? Porque a mãe dela também foi uma pessoa criada dizendo, não, você é descendente de índio, você não é preta, você não é negra, você é descendente de índio. Olha como vem a história, né? Exato. Tudo errado, né? Vamos como- lá, indígena, gente, não é índio, vamos lá. Como a gente é criada, né? Mas assim, era né? uma maneira que a mãe da mãe tinha de protegê-la também. Do Isso que eu ia racismo, falar, do racismo. É uma proteção do racismo. Então, assim, o cheiro do cabelo queimado da infância Olha isso, gente. É muito forte isso. é muito forte. E a gente tem esses relatos, exatamente, né, pá? A gente, já no Central das Mulheres, isso no primeiro já estava isso, né? Mulheres diversas, né? Mulheres diversas e mulheres, né? Não histórias padrão, né? Aham. Mas é importante também, se mulher padrão e mulher não padrão, tudo Sim. sofre violência, Sim, né? sim. A gente não tem isso, né? A violência, ela é total, né? Ela é geral, classe, raça, gênero Porque e o vai. corpo da mulher é um corpo que não pertence a ela. Vamos Exato. combinar. Pertence ao Cis e trans, Sim. enfim, as coisas, violências são diferentes. Sim. Mas todas sofrem, né? Todas. Mas isso já estava no primeiro e continuou no segundo agora. Então a gente tem uma história legal, né, da moça que trabalha na agência, Da Ju, né? porque ela é descendente indígena, eu acho que a bisavó, e aí ela tem o olhinho puxado. Aham. E todo mundo questionava se ela tinha uma descendência oriental. Porque ela é bem branquinha, E ela é cabelo bem liso, né? Acho que me miscigenou em algum momento, Sim. né? E ela... E aí ela falou que desde pequena, quando perguntavam, né, qual a sua descendência? Ela falou assim, minha bisavó é indígena. Existia aquele olhar de tipo, que pena. Não é oriental? Não é. Você não tem descendência europeia? É tudo do Brasil? Então ela falou que ela não sentia orgulho e ela tinha até vergonha, porque ela olhava, ela era penalizada pela descendência dela. Porque a gente também foi criado numa estrutura onde você já está na 10ª geração do Brasil, mas você Se acha italiano. europeu, se acha... Aqui em exato, Jundiaí a exato. gente tem a questão do italiano. É muito, Todo né? mundo é italiano aqui, né? Já está na 10ª geração, foi o tataravô que veio, Exato. né? E as pessoas são muito agarradas a isso, né?
e não reconhece a sua própria identidade, né? Exato. Lembro que eu entrevistei uma vez o Alexandre, que ele foi diretor do Museu Solar. Estava fazendo um projeto sobre imigrantes. Eu falei, qual que é a sua ascendência? Ele falou, mineira. O Alexandre Oliveira? Meu professor, o Foi Alex. aliás, ele está me devendo uma visita aqui. Projeto incrível dele no Sesc, né? Sobre terceira idade, né? Mas sobre etarismo, né? A Iô também teve um projeto desse ano passado. Sim. Não, incrível, eu vi. Passei para os meus alunos até, incrível. Quero trazê-lo aqui para falar sobre isso. Já conversei com ele, mas ele foi o único no documentário Mineiro, sou português com italiano, sou não sei quem com não sei quem. E aí a pessoa também não se reconhece enquanto um corpo... Alguma identidade brasileira, né? É Exato. muito louco isso, a gente tem isso na nossa história, né? A gente vive, a gente é o país do mito da democracia racial, Sim. Que é um mito, É um mito. de fato, porque não Se é tem um assim mito que no funciona. Brasil é esse. Exato, esse é real. Dois mitos no Brasil que eu acho importante a gente ressaltar, que é a diversidade racial e a meritocracia. Exato, São dois exato. mitos. E tem aí você falou, nossa, mexeu muito comigo, é muito forte. A minha infância tem cheiro de ferro queimado. Uma das mulheres negras do nosso trabalho, ela contou que, né, porque a gente até perguntou, né, quando foi gravar, tem alguma parte do seu corpo, né, que você queira ressaltar, falar de uma relação que você tem, né, específica com essa parte que você foi mais difícil de superar, né? E ela falou do meu rosto. Por quê? Ela é negra. E só que ela a família é da Bahia, mas em um determinado momento o pai sempre mudou muito e ela foi parar lá no Rio Grande do Sul, né, lá no sul. E ela falou, eu era negra no meio de um monte de gente branca, Sim. né? Então, o meu nariz, a minha boca, o meu cabelo, né? Tudo isso era muito diferente, foi muito difícil de lidar durante muitos anos. Então, o alisamento, uma série de coisas, porque você não se né? reconhece no outro, Sim, em nada. E a gente não, né? Mas assim, as pessoas buscam essa padronização. Você vê no Instagram também, as pessoas estão com a mesma boca, a harmonização, mesmo olho, mesmo cabelo, tudo. Né? A harmonização que desarmoniza as pessoas, né? Demonização facial. Com certeza. Porque você imagina para essas meninas, né? Para elas se enquadrarem, a energia gasta em tudo isso, da aceitação, enquanto elas poderiam simplesmente estar vivendo, experimentando, conhecendo um monte de coisa. E cada vez mais novas, as meninas cada vez mais novas vão colocar o silicone, vão fazer a harmonização. Meninas com 16, 17. Eu falei, gente, não podia nem colocar piercing com 16 anos. Exato. Mas o Brasil, ele é campeão, né? Nessas cirurgias e de meninas cada vez mais novas, né? Por que a campanha serve também para essa discussão? Por que a gente tem que parar e perguntar por que isso está acontecendo? Como que a gente lida com isso, com né? tantas informações, né? Você falou, já existem campanhas de marketing de grandes empresas que já expõem mulheres verdadeiras, né? Com celulite, com o cabelo crespo, e mesmo assim ainda é muito discutido, né? E você vê que as meninas em si, apesar delas saberem, parece que elas ainda seguem a via do que eu tenho que me moldar para ser aceita, né? Então é uma desconstrução, né? Sim. Lenta, mas eu acho que quando ela vem como um exemplo, que nem a campanha, né? A gente pensou 100% para o jovem. Então, a linguagem é de vídeos de 1 minuto. A gente está usando o Reels do Instagram porque é visto. Ele vai entrar no TikTok. Então, assim, onde que a gente consegue impactar, né? Dentro do que a gente falou de adequação de linguagem. Então, se elas, que já estão conectadas, conseguirem ter esses 9 episódios, né? 9 vídeos curtos, e elas conseguirem se enxergar ali, pra gente já valeu o o caminho. Com certeza. Caminho. É incrível. E que elas realmente, nessa adaptação que elas têm hoje, que se elas conseguirem enxergar e usar para elas, eu acho que vale, sabe? É porque a gente é impactado por tanta informação o tempo todo, né? É um volume muito grande. Sim. E o grande segredo tá o que te atravessa e o que permanece. Pode não permanecer 9 histórias, de repente uma história te alcançou ali, te pegou e você levou para a vida, porque também a informação é sobre isso. O que você vai fazer com isso que você está recebendo, né? Como que essas meninas, para onde elas vão levar essa bagagem que elas estão recebendo? É importante ter esse material de amparo, né, dessas mulheres. 9 mulheres, 9 histórias. Isso.
9 conselhos. 9 conselhos. Foi muito bacana, né, de captar esses conselhos, porque... Eu vi que a Gi tava. Ai, a Gi, incrível, né? Todo mundo que esteve ali, temos uma deficiente visual, temos negra, tem descendência indígena, tem essa moça, eu tô tentando lembrar, a Gi, uma mulher que depois cresceu, teve câncer, né, e tudo mais, então teve que lidar com uma série de questões também. A psoríase, né? Uma menina que nasceu com psoríase, então você ter essas manchas, né? Essas escamações na pele para uma mulher, né? Sim. Exato. Porque assim, já tem o fato, tem algumas coisas ainda causam uma repulsa social, né? Sabe, eu tenho uma pessoa da família que tem psoríase e a pessoa, mas pode encostar, mas pega. Exato. E falar sobre as coisas, é isso, né? E aí tem uma parte, né? Tem os relatos e tem a parte incrível da fotografia da Estela. Que fez as fotos e ficou incrível. O pessoal da agência trouxe o conceito de botar um tipo de luz que ficou jovem, ficou muito legal. A gente diz jovem, né? Ficou muito legal, assim. Jovem no sentido estético. Estético. Como chamar a atenção, né, desses jovens, né? Como adaptar a linguagem. Ficou jovem, todo mundo com filtro, assim. Não, ficou incrível, assim, comunicando ficou incrível, né? E nesse momento, né, a ideia da sessão de fotos também foi para registrar essa relação com o corpo. Então, a gente perguntava qual, né, a ideia o projeto, né, a inspiração é uma carta ao seu corpo, né, algo nesse sentido, você escrever, no caso, uma mensagem, né, para o seu próprio corpo. E aí a gente perguntava uma palavra que a pessoa, né, de acordo com aquela história que ela contou, com a vivência dela, de infância, adolescência, agora, né, que palavra você escreveria, né? Que mensagem você diria para o seu corpo? E aí a gente colocava, né? A Paloma escreveu super bem no corpo do pessoal. E cada uma escolhia uma parte do corpo, né, Pá? Não, e que lindo você ver no olhar dessas mulheres, né? Se identificando com aquela palavra e tendo orgulho de carregar no corpo, né? Tipo uma tatuagem mesmo. Porque é um gatilho, né, gente? Vamos combinar que não é simples. Sabe que palavra... É difícil porque você vem para uma autorreflexão ali que às vezes leva para um lugar que não é bonito. Ou que a mulher não lidou ainda, enfim. Sim. Teve honra, teve aceitação, né, Pá? Tô tentando lembrar agora. Crescimento, exato. Então, representando essa relação com o seu corpo, o que você diria, né? Eu achei legal a palavra da honra, né? A menina falou, ter honra, ter orgulho de quem eu sou. Sim. Honrar as minhas origens. Então, eu sou assim, os meus traços são assim, né? Então, é uma bela mensagem, né? Uma bela mensagem para você mesmo, para o seu próprio corpo, né? Sim. Então, foi muito bacana. As fotos ficaram incríveis, vocês vão ver, né, Pá? Vão ficar incríveis. Porque a gente também aprende a mandar as palavrinhas negativas pro nosso corpo. Porque meu cabelo tem essa parte minha aí bunda que a gente não vai sei entrar quê. também. Tem essa parte do projeto, né, Pá? Que a gente vai ter também, que é o dicionário. Para as meninas que cresceram, né? A gente está fechando isso, né? E a ideia do dicionário, por quê, né? Eu venho da linguística, né, também. E a ideia, a gente tem o dicionário, o Aurelião, que todo mundo conhece, estuda, né? O dicionário de português. Ali a gente tem uma norma, né? O dicionário condensa os significados, mas de uma perspectiva de norma, né? E a gente trabalha muito em lexicologia, lexicografia, né? Você criar os seus próprios significados e registrar isso, né? Então, você tem dicionários, você pode criar e achar dicionários de várias coisas, né? Sobre vários assuntos, e que nos quais você pode ressignificar as palavras que a gente usa, né? Então, a gente vai ter um dicionário no qual a gente vai trabalhar termos, né? Que, né, ou são usados pejorativamente para as meninas, para as mulheres, né? Ou são mais usados para homens, né? E não para as mulheres. Então, assim, a gente tem a palavra genial. Se você fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que vai dar aí, se não der 100%, mas vai dar 90%, 80% de genial como um adjetivo para homem. Ao longo da nossa história. E mulheres não são geniais? Né? Então você tem brilhante, né? Fulano é brilhante, um pesquisador brilhante, é um pai brilhante, foi um profissional brilhante. Mas mulheres não são brilhantes? Sim. Então, assim, se a gente rodasse uma estatística, não sei nem se já tem isso, a gente acharia a maioria de alguns termos para homens. E do outro lado a mesma coisa, né? Só que nesse sentido, mas assim, invertido, porque se você fala difícil,
né? Essa palavra, especialmente para mim, me marcou muito, né? Você é uma menina difícil, você é uma mulher difícil, o seu jeito é difícil, você é geniosa. Sim. Você não fala que um homem é genioso. Não, a gente não escuta isso. Uma mulher que tem opinião, que consegue debater e consegue se impor, é uma mulher difícil. Sim. Difícil, o homem não, o homem né? já ganha o genial ali dele. Isso. Ah, você é articulado, você Ah. tem uma série de outras palavras ali. Eu lembro que teve há um tempo atrás uma questão das internets da vida, que eu acho que foi o termo patroa, talvez. Da Anitta, que a ela Anitta ressignificou aí o termo patroa, verdade, no Google, né? Mudou. Sim, Mudou, porque era você... muito diferente quando coloca patrão e quando coloca patroa. Exato, exato. E aí o patroa era não pejorativo, mas era muito inferior, né, no seu significado. Exato. O patrão era muito inferior do que o patrão, não era o feminino de patrão. Exato, não é a mesma coisa, né? E a gente vai trabalhar muito isso no dicionário, né? E ressignificar esses sentidos, né? Que a gente dá para algumas coisas, né? E tá sendo bem interessante, tá ficando bem bonito, né? Então é isso, difícil, brilhante, genial. Você tem também a palavra que eu escolhi, né? E que tá até registrada, né? Intrépida. Eu gosto muito dessa palavra. Mas os homens são intrépidos, eles são eles não têm medo, Destemidos. eles são destemidos, né? Mas se você é uma mulher que não tem medo, né? Se você é uma mulher ousada, né? Uma pessoa ousada, isso não é tão positivo quanto um homem que é Sim. ousado, né? Então, assim, né? A gente precisa falar para as meninas que você ser ousada é legal, que você ser intrépida é legal, que você pode ser brilhante, que você pode ser genial. Olha, isso são adjetivos de meninas também, de mulheres, e até termos usados como um xingamento, você é gorda. Não, gordo Não é é um um xingamento, corpo. é um Gordo corpo. não é um xingamento, exato. Meu gordo não é um xingamento, é um corpo. Você pode ser magro, você pode ser gordo, baixo ou alto. Então, se alguém te chamar de gorda, você não encare isso como um xingamento. Por que você se ofende, né? A gente coloca no pejorativo Porque você mesmo. é linda, né? E aí entra todo o contexto da campanha. Você se aceita, você é linda, você não precisa acreditar nisso, né? Então, você vê como tudo é muito bem amarradinho, Sim. né? Então, o que eu falei, a gente veio com a ideia, a Tuane também veio com a dela, e a gente conseguiu colocar dentro de uma linguagem para jovens dentro de escolas, que é onde a Tu vai seguir aí com o projeto. E é isso, assim, né? Porque e também essa ideia de trabalhar com o público do infanto-juvenil é porque, assim, a gente falou, né? A publicidade, o mercado, ele tem, de fato, já muitos materiais. A gente vive na era das influencers, né? Muitos conteúdos realmente para mulheres, se você for parar para olhar, né? Mas quem está se comunicando com as meninas? Quem está se comunicando, de fato, com as adolescentes num sentido... assim, não é a mesma quantidade, né? E às vezes não tem muita... Não sei, às vezes não é talvez a mesma qualidade dos materiais que a gente produz para um público adulto, né? Sim. Então, assim, eu achava que tinha essa lacuna também, né? Para esse público infanto-juvenil. Porque o que a gente está fazendo para as meninas, né? Que estão... Já é uma outra geração, tudo bem, já são diferentes, né? Mas não pode ficar a coisa no lacre ou no cancelamento. Sim. A gente tem que ir para além disso, produzir materiais para a gente ir além disso também, né? Trabalhar a educação desses assuntos que vá para além disso, eu acho também, né? E a gente tem eu lembro quando eu vim para a internet, né? Sempre trabalhei rádio, TV, né? Bastidores e tal. Também tinha uma questão, você tem canal? O que você fala? A galera me cobrava falar sobre maquiagem e cabelos. Conteúdos voltados para a mulher durante muito tempo, na internet, Sim, no com YouTube. certeza. Maquiagem e cabelo. Era maquiagem e cabelo, que eram os assuntos que eram possíveis ali, né? Para as mulheres comunicarem. Enquanto para homem tinha desde carro a empreendedorismo, né? E aí outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, falando, viu, me manda aí mulheres que você está consumindo no YouTube de temas diferentes, de podcasts, enfim. Porque também eu fico numa bolha, né? Sai do algoritmo, começa a pedir conselho para os amigos aí que estão vendo, né? Mas essa possibilidade da internet também expandiu muito o tipo de conteúdo feito para as meninas, né? Vejo muito conteúdo para mulheres pretas, mulheres empreendedoras. Você tem uma gama agora de conteúdos que pensa na mulher, né? Você fala de mercado de trabalho, para homem é um, para mulher é outro. Não tem como a gente falar é o mesmo para todo mundo.
de repente, no poder público é equiparado, né? Uhum. Mulher e homem ganham igual, mas no mercado não acontece assim, Exato, né? exato. Então, hoje a gente tem um maior número de conteúdo, né? E a gente tem que também tomar posse, invadir. Conteúdo não é fazer dancinha e Exato, coreografia. exato, Tainá. Assim, então, É também é saber usar esses meios, né? Por isso a estratégia, né, da agência é também isso ir para o TikTok, né? Mas é usar isso para a gente colocar, de fato, um conteúdo que vá trazer essas reflexões, esses debates Sim. de alguma forma, porque, exato, não é só dancinha, não é lacre, não é cancelamento, não é frase de efeito, é Sim. muito mais complexo, né? Sim. E como ser simples para trazer essa conversa complexa, Exato, né? exato. Porque tem muita gente que está ali pelo entretenimento, para passar aquele ali na dopamina, né? Então Uhum. também esse cuidado em pensar como colocar esse conteúdo é muito importante. Com certeza. Quando começa a campanha? Eu vi que vocês lançaram um teaser hoje. Dia 28, segunda-feira. Deixa eu Começa ver. a A entrar. gente está em fevereiro. Não sei que vida é hoje, gente. Não sei mais, né? A pessoa tá meio perdida. Hoje é dia 26, hoje agora, É. né? E Dia aí- 28, segunda, entra o primeiro conselho. E até o dia 8 a gente fecha. Serão 9 dias seguidos. Sim. 9 mulheres Exato. dando dando os conselhos. Vocês tiveram feedback depois porque assim, uma coisa é você dar um conselho, depois é você se ouvir dando esse conselho, né? Você dá um conselho. Como que foi para vocês, pessoas físicas, não pessoas que estão dentro do projeto, mas para vocês mulheres, pessoa física, receber esse monte de conselhos, assim, olhar essas mulheres? Primeiro, eu gosto muito desse contato, que é um carinho, né? De você. É tipo um abraço, né? Quando uma mulher, ela tá. As mulheres, elas se acolhem. Eu acho que isso foi uma construção também, que antes as mulheres guerreavam, né? Porque Sim, a ela, gente foi ela vai roubar meu ensinada, marido, né? Meu marido olhou para ela porque É. ela que se ofereceu para o meu marido. Então, não existiu uma união. E aí eu vejo um crescimento de união entre as mulheres. Então, recebê-las lá, cuidar delas, né? E tocar em assuntos delicados, e escutar, e ver uma emoção no olhar. Então, tudo isso entra numa construção já de a gente. De eu já me sentir um ser humano melhor, Aham. de estar ali fazendo aquilo, né? E poder tocar nessas mulheres, né? Posso escrever em você. Vamos pensar numa frase junto e escutar a história dela para construir tudo. Então, eu acho que a gente não consegue nem passar nem metade naquele vídeo de 1 minuto de tanta construção que foi feita ali. É cansativo, né? Mas o trabalho foi muito legal. Essa gravação foi muito bacana, todas, né? Acho que ano passado, né, pá, foi muito as histórias, né? Pela campanha que Aham. foi. Foi mais pesado. Foi denso, É, né? Foi foi. muito denso, muito profundo mesmo, né? Essa também é muito profunda. Mas já mostra uma superação disso. Tá Isso vendo? que É outro importante, tom, né? Vamos Sim. empoderar, vamos falar de aceitação, né? E é muito. A gente continua, né? A gente continua esse ano nessa ideia de narrativas, né? De contar histórias, né? É uma coisa que vem no Central das Mulheres desde o começo, né? Trabalhar histórias, relatos, né? E continua. E esses relatos com essas características diferentes, né? Fazendo um recorte aí diferente. O que a gente viu é que elas gostaram muito, assim, muito. E aí é muito legal de ver. Né? Teve choro, teve emoção, né? A Gi mesmo, nossa, a Gi ficou super emocionada. E elas falam, né? Ela botou lá no grupo, né, do projeto, o teaser, né? Quando saiu, gente, saiu o teaser. Ai, que lindo, gente, que incrível. Ficou muito bonito, ficou muito legal. Então, assim, você vê, às vezes ela tá tendo uma semana difícil, um dia difícil, e aí quando lançou o teaser, você vê esses relatos, nossa, fiquei muito feliz de ter participado desse projeto, que legal, nossa, tô muito emocionada. Então isso é isso, né? Vão ressignificando, Delicioso, é delicioso. vão ressignificando a própria história, né? Exato. Poder E a falar. oportunidade de passar esse conselho, né? Sim. De poder falar e expandir isso, porque é uma luta sua, é uma luta Sim. pessoal, né? Aceitar o nariz, o cabelo, né? Acho que nós, mulheres, nós já passamos por isso. Sim. Quantas coisas a gente precisou se aceitar e se valorizar. Então, acho que abrindo esse espaço para elas, e elas conseguiram ver que elas venceram isso. Eu acho que esse papel, né? Porque será, por exemplo, o que você não gostava na sua infância? Tipo, meu cabelo era encaracolado e todo mundo tinha cabelo liso. Mas me deram a oportunidade de falar.
E quando você fala e repete a sua exato. história, você realmente se torna uma vencedora naquilo, você acredita naquilo. Sim. Não é só uma coisa que passou. Nossa. Ah, hoje eu aceito meu cabelo. Não, hoje meu cabelo é lindo. Esse poder é muito. Então, a Paloma estava falando, eu estava pensando, é viciante contar história. Esse lugar, assim, você, comunicadora também, acho que você deve. Você deve se sentir da mesma forma, né? Possibilitar esse canal, criar alguma coisa para que as pessoas contem as suas histórias. Sim. Isso é uma outra, é um outro processo. Você ajuda nesse processo de cura, de cicatrização, porque é uma oportunidade justamente de você contar a coisa na sua perspectiva. Sim. E de organizar Mudar ideias, isso. né? Porque quando a gente É. fala também, a gente vai contar uma história nossa para alguém, a gente organiza algumas ideias, Exato. coloca os sentimentos em algum lugar. E não há luta-ganha, porque hoje eu posso aceitar meu nariz, amanhã eu posso não aceitar mais meu nariz. Não é uma coisa que está resolvida, né? O amor próprio ele não se resolve, eu me amo e pronto, acabou. Uhum. A gente passa por diversas fases na nossa vida, né? Exato. E entender que tem dias que a gente vai se gostar mais, tem dia que a gente vai verdade. gostar menos, tem dia que a gente vai caber, tem dia que a gente não vai caber. E tá tudo bem a gente lidar com esses sentimentos todos, né? A gente precisa lidar com eles e saber que a luta não tá ganha, né? Saber que é um dia de cada vez É um ali dia na de vida cada da vez. mulher brasileira. Mas tem uma frase que eu também achei excepcional, assim, que era... Que herança você quer deixar para os seus filhos, né? E para nós? Que herança você quer deixar para as mulheres? Já Então, vem Maria Flor aqui, ó. e aí fala, não, quero deixar minha casa, meu carro. Não, eu quero deixar a autoestima. Se os meus filhos tiverem uma autoestima, uma aceitação, eu acho que eles vão muito longe. E eles vão vencer na vida, porque ninguém vai desvalorizar quem eles são. Sim. Então, essa força que eu acho que é a maior herança, e aí, para esse projeto, eu falo a mesma coisa. A herança desse projeto é isso. É fazer com que as mulheres se valorizem e essa autoestima ela seja tão grande, tão elevada, ao ponto que nada vai sobrepor. É a força que elas Porque as precisam coisas ter. que a gente tem são transitórias na nossa vida, né? O que a gente vai levar com a gente a vida inteira é a gente mesmo, né? E como a gente lida com quem nós somos, né? Isso acho que é o mais importante dessa herança mesmo, de ter essa autoestima, de Uma saber sua amiga, história. também 2 meninas, e é naquela fase que as meninas só usam fantasia, então vai no shopping de fantasia, aí fantasia. Tenho sobrinhas. E o pai falou assim, essas meninas têm que parar com isso. Porque você imagina, daqui a pouco elas vão arrumar emprego e vão ir de fantasia? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Ela falou assim, se as minhas filhas forem arrumar emprego de fantasia e elas forem descaracterizadas da vaga pelo jeito que elas estão vestidas, então essa empresa não vai merecer o talento da minha filha. E é isso. Enfim. Porque é o mercado que tem que se adaptar às pessoas e não só as pessoas, né? Continuando se adaptando ao mercado e às outras moldes, pessoas, né? a moldes, né? E um dos pontos também, né, das histórias, né, até eu trouxe isso na campanha, na gravação, além de aceitar o próprio corpo, ter essa herança de aceitação, você aceitar quem você é. Então, para mim foi muito isso na minha infância, né? Aceitar a minha personalidade, que sempre foi a difícil. Sim. Então, assim, é o mais difícil, né? Mais diferente, mais intensa do que as outras crianças e, enfim. Então, para além do corpo, você aceitar quem você é. Isso é muito difícil, né? Então, porque tem o molde do corpo, do padrão estético, tem. Mas também tem o de personalidade, né? Sim. Que o dicionário vai nesse sentido também, né? Então, se você é muito de um jeito, se isso é muito diferente, não é o que é esperado, então o processo de aceitação que a gente tem que passar é de aceitar também quem a gente é. Às vezes não é, né, pode vir junto, né, junto com o corpo, mas às vezes é aceitar o que falam sobre você, né? Aprender a lidar com o que falam sobre você, em quais lugares as pessoas querem te colocar, em quais lugares as pessoas não querem te colocar, né? Porque daí vem na tríade, né? Corpo, personalidade e tem o recorte social também. Exato. Qual lugar? Você ouvir, né, o quanto comum era a gente ouvir, você tem muita personalidade. Né? Então você não serve pra ser, sei lá... Não, você não é boa pra casar. Você não é boa pra boa pra casar. casar, esse é um clássico. Você tem muita personalidade. Então, assim, a gente cresceu ouvindo isso, né? Claro que a gente entende que era uma outra época, tem toda uma estrutura.
Mas isso produziu coisas nas mulheres, né? Sim, Nas sim. meninas, né? No caso, né? Eu olho minha infância e acho uma coisa absurda as coisas. 40 também, as coisas que a gente consumia em termos de televisão, em termos de tudo, né? Uhum. Eu acho que a única coisa que eu não cresci, na minha casa não tinha nada da Disney, assim. Então, filmes de princesa Disney, sei lá, tô vendo agora com as minhas sobrinhas. Tem umas coisas que eu acho meio absurda, assim, sabe? Mas Tem umas coisas que eu olho e falo, gente, acho que não é muito saudável a criança ficar vendo Bela Fera aqui, Mulan, sei lá, tem umas histórias meio assim, vamos repensar, né? Mas, de qualquer forma, quando eu penso nas estruturas da minha infância, ali, 80, 90, é um pouco assustador, assim, e ainda bem, né, que algumas mulheres estavam naquela época lutando para que aquilo não fosse mais daquele jeito, porque eram umas coisas meio absurdas, né? E para que a gente possa ser feliz, né? Eu acho que é isso. No final de Aquela, tudo é isso. sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. A gente ser feliz do jeito que a gente é e que a gente realmente viva a diversidade. A gente não vive num mundo que saiba lidar com a diversidade, né? De corpo, de personalidade, de uma série de coisas, né? E de escolhas, né? Então, até a mulher, tipo, eu não vou casar, eu não quero ser mãe. Até isso, você ainda precisa lutar, Sim. né? Dentro dessa O crítica não social. quero ser mãe ainda é uma pauta na minha vida, porque as É. pessoas me cobram, né? Não, você Exato. tá com 40, vai ter filho? Ou para Você ter tá um casado? relacionamento, você tem que ser de tal jeito. Você tem que mudar a sua personalidade. Ou, né, claro, defeito é uma coisa, todos temos que Sim. trabalhar, não é sobre isso, né? É sobre assim, mas por que que o meu jeito é pior do que o seu? É o pior do que o do fulano? E mesmo Né? porque nessa estrutura de casamento, de relações, a mulher é ensinada a mulher a abrir mão de tudo, porque o homem é assim mesmo, né? Então Exato, você olha tem lá. que se moldar para estar dentro de uma É violência, relação, mas né? a gente fala, não, mas é o jeito, um é assim jeito, mesmo. ele é assim mesmo, aceita que é melhor para o casamento. Exato, Pra quê, exato. né? A gente aceitou muita coisa que não devia, agora a gente é trabalhar pela nossa autoaceitação, né? Aceitar quem a gente é. A Pá já é mãe. Eu ainda não. Você tem mãe. Como que vocês olham a relação de vocês, no seu caso com a maternidade, mas com a mãe de vocês, essas mulheres que vieram antes também desse outro lugar que vocês estão visitando através de outras mulheres, né? Nossa, é Como coisa, que... hein, Pá? Eu gosto muito de olhar para trás, essa ancestralidade, porque eu sou uma parte de todas elas. Sim. Dentro do meu físico, né, o que eu carrego dos meus traços, e dentro das minhas personalidades, né? Então, também vó italianona, dali, sabe, que não tinha tanto carinho, ela era mais incisiva no jeito de tratar. E aí, às vezes, eu me olho nessa postura da minha avó. Um orgulho, eu falo, caramba, né? Tá honrando ali. Tô honrando a minha avó que sofreu, que teve um marido violento, que cuidou dos filhos sozinha. Então, se ela era assim e venceu dentro de todas essas batalhas, eu tenho orgulho de trazer um pouco dela e ter e ser superior a ela, já conseguindo me enxergar num papel social muito importante, de quebrar várias barreiras e ainda agora fazer a mesma coisa, né? Nossa, eu tô bem emocionada agora, porque falar da nossa ancestralidade, né, dessas mulheres que criaram a gente, né, que é muita coisa, né? Então, tem os lugares de dor nossos, delas, né? Coisas que você vê que são passadas de geração para geração, mas a minha fala não seria exaltar essa coisa da mulher forte, né? Porque a gente não tem que ser forte o tempo todo, não né? precisamos. Mas é esse lugar do amor, né? É muito amor, né? E você vê isso o que a gente fez do lugar da mulher na nossa sociedade ser um lugar, em muitos momentos, de muito sofrimento, de muita privação, né? De muita repressão, né? Isso a gente, né? Vindo da minha ancestralidade, né? Da minha linhagem, poder fazer tanta coisa diferente, né? Mas com tantos traços do que elas são e foram, né? De muitas, né? Algumas que não estão mais nem aqui, né? Que esse amor continua muito grande, né? Histórias de mulher, né? Algumas delas que passaram por relacionamentos abusivos, histórias difíceis, né? Casamentos que não foram felizes, casamentos que foram felizes, né? Então, assim, é um lugar muito especial, né? Ver essa ancestralidade, né?
E para mim, em especial, porque eu tenho refletido, questionado bastante o meu lugar enquanto mulher, se eu me identifico realmente com esse lugar, né? Então, assim, mas o lugar, no limite, para mim, todos esses projetos que a gente tem feito, assim, né, esses dois, assim, mas tudo que eu faço na minha militância relacionado à mulher é meio que como uma homenagem mesmo, né? Por mais que se eu me identifico aqui mesmo ou não, enfim, é uma homenagem, né? É uma celebração, Sim. é uma poder, como eu falei, Honrando essas poder mulheres. é uma forma de honrar, né? Tudo isso que a gente fez na nossa sociedade desse lugar da mulher, né? Sim. E tipo, poder tirar, de alguma forma ajudar a libertar, né? Menina, Fiquei aqui segurando, segurei. Vamos lá. Aonde estarão os vídeos, os conselhos, como encontra esse material? Eu vou deixar tudo linkado no vídeo. Para você que está na rádio, vai no YouTube do Francamente, vai ver o vídeo, vai estar tudo linkadinho lá, ou pega o papel e caneta, 3, 2, 1, valendo. No Instagram da IO, né? Agência IO, @agência IO. No LinkedIn da IO também vão ter os artigos. Tem a landing page, né? agenciao.com.br/Central das Mulheres 2022. Para quem não sabe o que é landing page, vai site. O site da campanha, gente. Site? Mas no Instagram é onde vão estar todos os vídeos, né? Para acompanhar. Eu acho que também é uma rede social, as fotos, né? Para TikTok, né, pá? TikTok. Eu falei, agora eu vou ter que fazer conta no TikTok. Eu não... Pois é. Para acompanhar agora também. Eu vou começar a seguir, então. Eu sigo uma pessoa que eu prometi, um amigo meu músico. Eu falei, vou fazer o TikTok para te seguir. É só ele que eu tenho lá no TikTok. Agora tem 2 pessoas, tem eu também. Então, ali vai estar todo o material completo. No site tem uma parte bem legal, onde você pode deixar conselho para as meninas. Então, qualquer pessoa pode entrar, escrever uma frase bem legal. Isso vai estar publicado ali. E também para professores, para educadores, para as pessoas que querem levar esse projeto para as escolas, para rodas também. Tem um formulário no site que a gente vai ajudar a levar essa informação para todo mundo. Exato, eu vou repostando. Quem quiser seguir. O Agência IO, o meu @ é o Centro de Estudos Maria Padilha, o SEMP também. E daqui a pouco tá aí, semana que vem tá aí. Tá. Ai, meninas, obrigada. Vocês obrigada a vocês. Mais um obrigada ano mesmo. a gente junto. Agora que vocês vieram aqui, voltem sempre, por favor. Sim, não é com verdade? certeza. Obrigado, meninas. Obrigada. Gente, seguinte, segue lá, IO Comunica, segue o Sempre. Eu vou deixar, para você que tá vendo o vídeo, eu vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo, em algum lugar, mas segue a Pá e a Tu também. Vou deixar aqui os delas também, aqui nas redes sociais pessoais também. Pode? Pode. Não Sim, pode. sim. Mas segue, mas não enche o saco, tá? Mas vai lá e acompanha o trabalho dessas mulheres maravilhosas que eu trouxe hoje no Francamente. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.